O uso da palavra visão em vez de sonho por Ezequiel é notável, enfatizando a natureza única e extraordinária de suas experiências. A palavra hebraica usada, visões dos Elohim, também carrega uma certa ambiguidade quanto à realidade dessas visões. Elas podem ser interpretações verdadeiras de cenas reais, ou imagens mentais induzidas e criadas, de alguma forma, apenas para a mente do profeta. As visões de Ezequiel muitas vezes misturam elementos do irreal com a realidade, criando uma atmosfera de ambiguidade. Por exemplo, em várias instâncias, Ezequiel relata experiências em que o irreal inclui uma realidade que, por sua vez, se torna irreal. Essas experiências o levam para além dos limites da imaginação humana, explorando as fronteiras entre o mundo físico e o espiritual. Ezequiel é apenas um exemplo das ricas tradições de visões e encontros divinos na história religiosa, e suas experiências continuam a intrigar e inspirar interpretações diversas. A narrativa das visões de Ezequiel é repleta de imagens e descrições complexas, que desafiam uma interpretação direta e concreta. A ambiguidade e a intensa simbologia usadas pelo profeta tornam essas visões um desafio intrigante para aqueles que as estudam. Ezequiel começa descrevendo uma aparição que parece ter características humanas, mas ao mesmo tempo é envolta em fogo e brilho, deixando a dúvida sobre a natureza real ou imaginária da visão. A descrição cuidadosa revela a incerteza do profeta em relação ao que está testemunhando. A visão continua, com a figura estendendo uma mão em direção a Ezequiel, agarrando-o pelo cabelo e elevando-o a Jerusalém. Essa passagem entre a terra e o céu ocorre em visões de Elohim, enfatizando a natureza espiritual e divina da experiência. Durante essa jornada, Ezequiel testemunha eventos em Jerusalém e até mesmo participa de ações físicas, como a marcação na testa dos justos. Após a conclusão dessa parte da visão, Ezequiel é levado de volta à Caldeia, a terra do exílio, enfatizando mais uma vez que a jornada foi uma visão do espírito dos Elohim. O texto bíblico claramente combina elementos de realidade física com a natureza visionária da experiência, criando uma ambiguidade intrigante. Anos depois, Ezequiel tem outra visão que o leva a uma montanha alta, onde ele vê o modelo de uma cidade ao sul. Aqui ele descreve um homem com a aparência de cobre, segurando uma corda de linho e um bastão de medir. Esses objetos, que têm raízes na cultura suméria, têm uma importância simbólica na narrativa. O medidor divino instrui Ezequiel a observar e medir tudo atentamente. À medida que ele recebe essas instruções, a visão muda novamente, transformando a figura distante em um muro cercando uma casa grande. Essas mudanças bruscas na visão acrescentam uma camada adicional de complexidade à narrativa de Ezequiel. As visões de Ezequiel continuam a desafiar interpretações simples e diretas, convidando os estudiosos a explorar as profundezas de sua simbologia e significado espiritual. Elas permanecem como um exemplo fascinante de como a mente humana tenta expressar e compreender experiências espirituais complexas e transcendentais. A visão de Ezequiel do futuro templo é uma das passagens mais detalhadas e impressionantes de todo o seu livro. A narrativa descreve como ele, ao observar o medidor divino, passou de uma visão do muro circundante para uma visão detalhada das partes internas do templo. Essa transição entre cenas e a riqueza de detalhes são notáveis, tornando-se evidente para Ezequiel que ele estava vendo o templo reconstruído em todo o seu esplendor. A descrição é tão precisa que construtores modernos conseguiram desenhar a planta do templo com base nas informações fornecidas por Ezequiel. Sua visão era tão vívida e detalhada que o transportou para dentro da própria visão, como se ele estivesse fisicamente presente no templo do futuro. Isso se assemelha a uma experiência de realidade virtual que só foi desenvolvida séculos depois. Ezequiel foi levado por seu guia espiritual até o portão leste do complexo do templo, onde testemunhou a entrada da glória do Deus de Israel, em uma cena que ele já havia visto 2 vezes antes em sua visão. Isso não era o mesmo que o homem com a corda e o bastão de medir que estava a seu lado. A voz que se dirigiu a Ezequiel de dentro do templo
anunciou que ali seria o local onde o trono divino seria colocado e onde os pés do Senhor tocariam o solo. Essa parte da visão simboliza a presença divina no novo templo. Por fim, Ezequiel recebeu instruções para relatar tudo o que havia visto e ouvido à casa de Israel, juntamente com as medidas detalhadas. Isso permitiria a construção adequada do novo templo. O livro de Ezequiel termina com instruções adicionais para os serviços sagrados que ocorreriam no futuro templo. O livro não afirma explicitamente se Ezequiel retornou da visão ou permaneceu nesse estado visionário. Isso adiciona um elemento de mistério à narrativa, deixando em aberto a natureza exata de sua experiência. As visões de Ezequiel continuam a desafiar interpretações simples, convidando aqueles que as estudam a explorar os aspectos mais profundos de sua simbologia e significado espiritual. Explorar os textos antigos nos leva a uma jornada fascinante de descoberta. Essas narrativas envoltas em mistério e simbolismo oferecem um vislumbre das civilizações antigas e de suas visões de mundo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like e se inscreva no canal para nos apoiar e torne-se membro e obtenha acesso exclusivo às versões em áudio de nosso material. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima.